Mais um podcast na Kombi. Eu estou chegando aqui na cidade vizinha, aqui em Osasco, para conversar com uma referência política aqui da região, o querido Francisco Rossi. E você não pode ficar fora dessa. Coloque o cinto e vem comigo. Mais um podcast na Kombi. Hoje a Kombi veio aqui na nossa cidade vizinha encontrar ele, que é uma referência na política aqui da nossa região e tem muitas experiências, muita história de vida para nos contar e nos inspirar. E hoje eu estou aqui com o Francisco Rossi e eu quero já agradecer ao senhor, né, por ter aceito o nosso convite, de estar aqui, né, cedendo um pouquinho do seu tempo, da sua história, para que outras pessoas sejam inspiradas, né? Eu queria que o senhor se apresentasse. Eu sei que o senhor não precisa de apresentações, mas eu queria que o senhor se apresentasse para o pessoal de casa. Bom, meu nome é Francisco Rossi, é um prazer recebê-la aqui, Roberta. E estou com 83 anos de idade e trabalho todos os dias porque nós estamos aqui no estacionamento da Nova Difusora. A M já não existe mais, hoje é FM 79.9 no dial estendido, né? E nós aqui estamos, digamos assim, é a nossa vida, aqui é Osasco, né? Eu fui prefeito há muitos anos, eleito em 1972, a primeira vez. Foi a primeira eleição que eu disputei, foi a primeira vitória. Depois fui mais 3 vezes deputado federal, prefeito novamente de Osasco. Fui secretário de Estado de Esportes e Turismo. E a minha família, minha esposa hoje é vice-prefeita aqui em Osasco. A minha filha Ana Paula está no 3º mandato, né, de vereadora. Ela já disputou eleição aqui para prefeita. Ela tem uma trajetória bonita dentro da política, mais de 20 anos de vida pública. Ela coordenou o movimento aí a Todos contra a Pedofilia. Hoje ela é a procuradora da mulher lá da Câmara de Osasco. Enfim, nós hoje estamos muito envolvidos em tudo aqui na cidade de Osasco. Eu moro em Barueri já há 21 anos, né? Eu, minha esposa, mas o nosso domicílio eleitoral é Osasco, né? Por isso a minha esposa pôde disputar a eleição, porque o domicílio eleitoral dela é em Osasco há muitos e muitos anos. Então, eu estou à sua disposição para alguma pergunta que você queira colocar. Eu estou muito contente e honrado por ter sido convidado por você para participar do seu podcast. A honra é minha. Com esse currículo tão grande, né? Quando o senhor era uma criança, o que o senhor queria ser? Né? Porque o senhor chegou a lugares altos, mas na infância o senhor pensava em ser o quê? Bom, eu tive uma infância assim, que eu me lembro, uma infância boa. Eu perdi meu pai, né? Eu tinha 5 anos, com 2 irmãos mais novos do que eu, era o mais velho, né? E ele foi assassinado na cidade de Marília, né? E a minha mãe não casou mais. Ela foi pai e mãe, mas ela era uma fera, ela trabalhava dia e noite, fazendo... Ela se tornou assim, na cidade de Agudos, uma espécie de zeladora na 2ª igreja católica. Aliás, só havia 2 mesmo, a matriz da igreja católica e a igreja que eles chamavam de Capela de Santo Antônio, mas era uma igreja muito bonita, né? E ela arrumou lá um emprego mesmo com o frei da época, que era amigo nosso, frei Mariano Tenfém, já falecido, né? E ela trabalhava, fazia doce, tinha uma voz maravilhosa, ela
Cantava? cantava nos casamentos, Ave Maria de Gounod, tinha uma voz lindíssima, né? Então ela conseguiu dar uma infância que me faz lembrar com alegria a infância que eu e meus irmãos tivemos. Não houve caso de passar necessidade. A gente passava algumas vontades, né? Porque o dinheiro era contadinho, a aposentadoria do meu pai, que eram duas, porque ele era funcionário do Banco do Estado e foi assassinado, o começo do assassinato dele foi dentro da agência, né, do Banco do Estado de São Paulo, que depois virou Banespa, né? Então ela passou a ter direito a duas aposentadorias pequenas, a do banco e a do INSS, e a gente vivemos relativamente bem, né? Sem nenhuma dificuldade maior, faltou comida, não, nada disso. Ela trabalhou muito e eu me lembro, assim, com muita alegria da minha mãe, que faleceu há 4 anos, com 96 anos de idade. Nossa! E profissionalmente o senhor sempre quis ser envolvido com política ou não? É interessante, porque quando meu pai faleceu, minha mãe ganhou ela tinha um seguro e ganhou um bom dinheiro com esse seguro, e com esse dinheiro ela comprou uma casa em Agudos, que é a 100 quilômetros mais ou menos de Marília, onde nós morávamos, né? E ela comprou uma casa no centro de Agudos. Depois nós descobrimos por que foi tão barato o imóvel, né? É que toda vez que chovia inundava a casa, Meu né? Então Deus! ninguém comprava, a gente não era de lá e ela não teve essa informação. Mas teve um lado bacana, porque era a 50 metros da esquina da praça principal de Agudos, onde eles montavam os palanques para fazer comício. Então eu me apaixonei por política desde criança, né? Já acompanhava todo o movimento. Todo o movimento e mais do que acompanhar. Eu era o responsável, eu falava muito bem, eu tinha facilidade para falar e me comunicava bem. Eu cantava também numa rádio que tinha lá em Agudos, né? E fui contratado como operador de mesa, né? Então, eu me apaixonei por política e por rádio. Então, hoje eu vivi a minha vida com as duas paixões, Com as duas paixões. política e rádio, né? Foi o meu primeiro emprego quando criança, podia trabalhar, né? E então eu tive o primeiro emprego na rádio ZYR50, rádio difusora de Agudos, e me apaixonei por política. Na época eu me empolguei muito com o Jânio Quadros, e um dia o Jânio foi lá visitar a cidade e conversando ali com o pessoal do Jânio, eles perguntaram se eu não topava ser o locutor do comitê do Jânio. Eu topei na hora, né? Eu tenho até uma fotografia, o Com esse menino. vozeirão que o senhor tem também, né? Eu falava o dia inteiro, viu? Então era Jânio, Porfírio e Áureo, né? E os três ganharam, né? Antes tinha que votar, era separado, você tinha que votar no governador, no vice e também no senador, né? E os três ganharam e foi uma alegria quando ele ganhou. Aí eu vim cedo para São Paulo, com 13 anos, eu vim morar na Cidade de Deus, onde morava a irmã da minha mãe. E ali eu arrumei um emprego de carteira assinada no Bradesco, né? E era o Banco Brasileiro de Descontos, que teve também a sua origem em Marília, né? Então são coisas assim que marcaram muito na minha vida muito cedo e que me inspiraram, né, a seguir no rádio e a seguir na política. Quando o senhor venceu a primeira eleição, o senhor falou que foi em 82? 72. 72. A política era bem diferente do que é hoje, né? É completamente diferente, porque eu ganhei sem dinheiro, né? Eu tive o apoio do Adhemar de Barros Filho, o único político que viu um dia eu fazer um discurso na sede da Arena,
E ele se empolgou comigo, falou, pô, você vai lá bem e tal, e eu vou te ajudar e depois você me ajuda aí, que eu sou candidato, vou ser candidato à reeleição. Ele era sempre o deputado federal mais votado em São Paulo. E eu tive a honra de ter o apoio dele e depois o apoiei. E finalmente, numa eleição para governador que eu quase ganhei, eu fui para o segundo turno, ele se elegeu deputado com o partido dele me apoiando. Ai, que bem. Foi muito, muito bacana. O senhor teve oportunidade de atuar tanto no executivo quanto no legislativo, né? E muitas vezes, até o pessoal que está em casa, às vezes, eles não têm essa dimensão que é a diferença que é o executivo do legislativo. Para o senhor, no que o senhor se achou mais útil? No executivo ou no legislativo ou em ambos? Não, disparadamente no executivo. Porque você tem a caneta na mão e você executa, né? Você decide fazer isso, fazer aquilo, você se Vai organiza. ter que ter um bom poder de argumentação ali com o pessoal do legislativo O também, né? legislativo, no meu primeiro mandato, eu tive minoria no legislativo, mas eu trouxe era uma diferença de vereador. Eu convidei o vereador do MDB, o El Arena, para ser meu secretário, ele topou e aí a coisa andou relativamente bem, que eu consegui compor uma maioria precária, mas compus, né? E o segundo mandato eu já tinha nome, eu enfrentei 12 candidatos, ganhei dos 12, né? Somando os votos dos 12, não deu os votos que eu tive, né? Então aí eu elegi a maioria da bancada, né, da Câmara, só tinha acho que 3 ou 4 vereadores contra, de 21, né? E isso nos traz como lição que a política realmente ela é um exercício de diálogo, né? Você precisa dialogar, né? Eu, no primeiro mandato, eu era muito empolgado e eu cometi algumas falhas nesse campo do diálogo, sabe? Eu acabei sendo um pouco radical. Eu não me conformava de ver a oposição votando contra a cidade, né? Eu consegui um projeto cura que significava, na época, por ser arena, era um projeto do governo militar, né? Eu consegui um projeto cura equivalente a 5 orçamentos na época de Osasco, né? Nossa, E eles votaram contra. meu Deus. Eles chegaram a depositar o dinheiro, não consegui levantar o dinheiro no banco, aí teve que se tornar, né? Porque eles achavam que já tinha sido aprovado. Era um negócio, meu Deus do céu, é uma grande frustração que eu carrego até hoje de não ter conseguido, né, o apoio dessa maioria, que era do MDB, contra a própria cidade, né? Que é a oposição por oposição, né? Foi oposição por oposição e, lamentavelmente, ainda hoje a gente vê muito disso, né? Pessoas que são oposição, se você perguntar por que você é oposição, elas nem sabem por quê, né? Não, meu partido eu Não sou gosto também, dele, né? eu não Não vou com a gosto cara, dele. por aí. Realmente, essa arte de sentar com aqueles que às vezes a gente não concorda em 100% e tentar avançar naquilo que a gente concorda, ela precisa de uma dedicação tamanha no diálogo, porque senão a cidade não avança, né? É verdade, é verdade. Tem que haver esse diálogo. Agora, tem algumas coisas que a gente tem notícia que acontecem em muitos lugares, de vereadores receber assim, tal do mensalinho. Em muitos lugares tem isso, né? Eu nunca entreguei um centavo para vereador nenhum, mas eu compartilhava o exercício do poder, sabe? Dando, né, no segundo mandato meu, eu dei acho que, devia ter acho que 19 ou 20 regionais. Eu dava para cada vereador, eu dava uma regional ou duas, dependendo do tamanho. Então eu não tive dificuldade na Câmara. Foi um trabalho conjunto, Um né? trabalho conjunto. E eles adoravam, né, que a coisa fosse desse jeito. Infelizmente o PT implantou essa tradição
pelo mensalão, né? De dar dinheiro para ter o voto. Isso aí pegou em muitas prefeituras, infelizmente, né? E o senhor compartilhou com a gente uma frustração de não ter conseguido colocar em prática esse projeto. E qual é uma alegria que o senhor tem que se falar assim, nossa, isso aí é fruto de um trabalho e é um legado do meu governo? É duas coisas que eu sempre digo que as obras físicas elas são importantes, né? É, chamam a atenção, mas a obra principal é aquela que você consegue construir no coração das pessoas, né? Então, duas obras assim, para mim foram muito importantes. Uma delas, eu tinha direito a morar numa mansão. Osasco era a única cidade do Brasil que tinha um palácio para o prefeito, né? Nossa, Era a mansão do prefeito, né? Quando eu vi aquilo, eu não tive coragem de morar naquela mansão. Então, eu transformei a mansão numa escola especial para crianças especiais, né? nossa. E aquilo foi uma semente que a gente plantou, porque até hoje tem pessoas daquela época que têm 60 anos e continuam frequentando aquela escola que se iniciou lá na mansão dos prefeitos. E a outra coisa foi que eu fundei a FUSAM, né? A Fundação de Saúde de Osasco, do município de Osasco, e isso foi a primeira fundação do Brasil, né, na área da saúde, e isso me permitiu atender as demandas do SUS, né? Então eu cobrava o atendimento do governo federal de todos aqueles que tinham, que pagavam, né, aposentadoria. Então de uma semana para outra a gente aumentou o volume de Arrecadação, dinheiro, né? uma coisa assim incrível, incrível. Então, praticamente todos os postos de saúde que tem em Osasco foram construídos naquela época, sabe? Os prontos-socorros, né? E, então, foram duas coisas assim que marcaram muito. E a outra, que eu ainda me lembro com muito carinho, eu consegui um financiamento do governo federal para implantar a rede de água em Osasco, que não tinha água, né? O pessoal usava poço, né, para beber água, para tomar banho e tudo. Então nós conseguimos esse financiamento, implantamos, conseguimos fazer 42 mil ligações de graça aqui em Osasco, e onde já tinha a água, a gente aprimorou esse serviço e foi algo assim espetacular, né? Muito bom. Eu terminei meu mandato com mais de 50 mil ligações feitas aqui em Osasco. Praticamente eu coloquei água na E cidade mudou a toda. vida, né, das pessoas. Porque quando Completamente. você faz uma É. ligação de água, uma ligação de luz, isso aí é o básico que as pessoas. Pois é, mas foi uma coisa interessante, porque eu consegui levar, nós abrimos 400 quilômetros de buraco, né? Então a gente conseguiu levar água para as periferias, aí nós nos deparamos com a seguinte situação: o pessoal não tinha dinheiro para fazer a ligação de água. Aí eu corri lá no governo federal e eles me paparicavam, né? Porque Osasco tinha a fama de ser uma cidade do MDB, né? E uma cidade promissora, Pois né? é, não, já naquela época Osasco arrecadava mais que 4 ou 5 estados Aí, brasileiros, né? Então eu consegui um financiamento do BNH para fazer essas ligações de graça. E a cidade não pagou, porque foi extinto o BNH e as dívidas de foi Osasco também quitada. foram extintas, né? Não pagamos nada. Ai, foi bênção. A saúde sempre é uma preocupação, é uma pedrinha do calo do governante? É, era o caso aqui de Osasco que nós. Eu sou. Eu acho que o atendimento primário e secundário, quer dizer, a UBS, o posto de saúde, o pronto-socorro, que é atendimento secundário, tem que ser feito pelo. Eu defendo que seja exclusividade da prefeitura. Eu não concordo com prefeituras
salvo raríssimas exceções, que é o caso de Barueri, né? Que constrói hospitais, porque lá tem uma arrecadação espantosa, né? Então, dá para você manter um hospital. Mas muita gente luta, não, vamos construir o hospital. O custo, As pessoas não têm noção do o custo. custo de um hospital funcionando durante um ano, dá para fazer outro igualzinho, fazer outro e equipar, né? Então é um poço sem fundo, né? Então há poucas cidades no Brasil, né? O Barueri, Paulínia é uma das cidades que consegue manter o hospital num patamar assim de atendimento muito elevado, né? E Osasco partiu para essa de ter um hospital que é o calcanhar de Aquiles da administração aí, o atendimento deixa muito a desejar, né? Mas por muito tempo foi referência na região aqui, né? Mas A Fusam foi, porque o Resolvi não tinha, Barueri não tinha essa estrutura que tem, então eu abri para todas as cidades para receber todo mundo de fora. 30% dos atendimentos que nós fazíamos na Fusam, como era atendimentos patrocinados pelo SUS, né? Então eu comecei a atender gente de Barueri, Carapicuíba e até de São Paulo. Eles vinham aqui e a coisa funcionava muito bem. Tinha tanto dinheiro que eu fiz convênios com hospitais de ponta em São Paulo. Para atender casos mais complexos, eu mandava para os hospitais de ponta lá em São Paulo. e como é ter uma família envolvida na política, uma família que gosta de política? Porque normalmente a gente vê muitos vereadores, muitos candidatos que a família não apoia. E a gente sabe que casa dividida não prospera, né? Não Quando prevalece, né, sobre si mesmo, né? quando a família abraça a causa, gosta da causa, a gente consegue ir adiante, né? Eu acho que é fundamental o apoio da família, fundamental. Porque se não há o apoio da família, a esposa, dos filhos, principalmente da esposa, né? A coisa, francamente, não prospera. Não prospera. E como que o senhor vê hoje a sua filha, né, vereadora, já foi candidata a prefeita, num ambiente que até há um tempo atrás era praticamente exclusivo de homens, né? Bem lembrado. Porque eu sei que ela deve ter sofrido algumas retaliações, algum tipo de preconceito. Primeiro por ser mulher e por ser filha de político, né? Porque as pessoas acham que está lá só porque o pai indicou, não acredita às vezes no potencial da mulher e da filha, né? Como que o senhor vê isso? Você lembrou bem, o primeiro mandato dela como vereadora, ela era a única mulher numa Câmara com 21 vereadores. A única. Hoje são 5 mulheres lá na Câmara. O segundo mandato também teve 2 ou 3 com ela, né? Então, eu vejo assim, com muita alegria, a participação da mulher na política, sabe? A mulher é mais confiável, sabe? Raramente você vê uma mulher política envolvida em casos de corrupção, sabe? De desmandos. Então eu aplaudo, sabe, as mulheres que entram na política e que gostam de política e que desmistificam essa coisa de que política é coisa que não presta, política é coisa do diabo, que infelizmente já houve uma época que as igrejas evangélicas diziam isso, né? Então não é não. A política é um instrumento maravilhoso para você servir as pessoas, né? E a gente, assim, né, a gente aprende a servir desde a igreja até dentro da política também, né? Claro, Porque claro. a gente traz o ensinamento para a vida prática também, né? É verdade. Eu me guio pelos princípios bíblicos. A principal lei que me rege é a palavra de Deus. E para honra e glória do nome do Senhor, eu estou concluindo ainda hoje a 59ª leitura da Bíblia, Que sabe? bênção! Não é grande coisa, não, em relação a alguns homens de Deus. O Spurgeon, né? Grande homem de Deus do século XIX,
Ele faleceu com 58 anos e aos 58 anos ele já tinha lido mais de 200 vezes a Nossa. Bíblia. E se eu chegar a 100 eu vou ficar contente. Tem tempo, tem tempo. Espero, O senhor vai espero. chegar lá. O que o senhor pensa sobre o futuro da política? Hoje a gente vê que existe uma mudança, tanto no perfil dos candidatos, tanto no perfil dos eleitores também, né? Antigamente, os eleitores não se informavam tanto, eles votavam mais por afinidade, votavam, de repente, na época, camiseta, boné. Hoje, a gente vê um público que participa mais, que assiste jornal, que procura saber. E essa mudança, o senhor acha que ela foi uma coisa benéfica? Porque a gente também sabe que, por outro lado, tem as fake news, tem os diz que me disse, né? É, eu entendo que as pessoas, na época que eu comecei a fazer política, elas eram mais honestas, sabe? Porque eu não tinha dinheiro e as pessoas começaram a acreditar naquilo que eu estava pregando nos meus comícios, nas minhas reuniões, Ideias, né? né? Dos Eu, propósitos. sabe, eu falava, eles acreditavam e me apoiavam e, sabe, eu não tive nenhum cabo eleitoral pago, nenhum, né? Eram, assim, adesões espontâneas, né? E todo mundo voluntário. Para não dizer que a gente não pagou, a gente pagava assim alguma coisa para distribuir, aqueles jovens para distribuir papelzinho no Lago de Osasco, de casa em casa, né? Então era muito diferente a maneira de fazer. Hoje todo mundo quer ganhar alguma coisa, sabe? É incrível, até pessoas próximas, né? Olha, eu vou, não quero nada, mas se der para você pagar a gasolina, tal. Só que eu pagar a gasolina às vezes é mais caro do que você pagar um salário para a pessoa, né? Então, realmente é algo, mudou muito, mudou por um lado mudou para melhor e por outro piorou, que foi essa coisa da pessoa negociar o voto, a pessoa querer ganhar alguma coisa. Então hoje, infelizmente, tem muita corrupção que acontece com alguns políticos, mas acontece com muitos eleitores, sabe? Sim. Que acabam vendendo voto, trocando voto e até trocando por uma promessa, por uma cesta básica. Realmente tem que mudar esse sistema de fazer política e o povo tem que ser. Tem culpa no cartório por muitas coisas ruins que acontecem. Do meu ponto de vista, eu não consigo entender até agora o voto do povo nessa última eleição presidencial. Até agora não consegui entender. O senhor acha que começar uma conscientização política nas escolas, com as crianças, mudaria esse perfil de eleitor? Com certeza, tudo muda, né? Você dá uma orientação acerca do trânsito dentro de uma escola, o resultado acontece assim, naturalmente, sem fazer muita força, né? Então, antes tinha a matéria moral e cívica nas Isso. escolas. Hoje não tem mais nada. Hoje não se faz fila mais para entrar na sala de aula, ninguém canta o hino nacional, sabe? Você faz uma enquete junto a estudantes, perguntando coisas básicas, né? Eles não sabem nada. Quem foi que descobriu o Brasil? Quem descobriu a América? Não, eu não fui, os caras falam, né? Então tem umas coisas assim que não dá para entender, o desconhecimento de tudo. Então a educação no Brasil ela está muito ruim, e não é falta de dinheiro, é falta de gestão mesmo, né? Entendi. E o que o senhor pensa no futuro para a política, assim? Qual seria o ideal para uma política no futuro? Olha, eu fui relator, eu fui um dos relatores da Assembleia Nacional Constituinte. Eu relatei sistema eleitoral e partidos políticos. E eu preconizava ali o voto distrital misto, sabe? Porque o voto distrital misto faz com que os candidatos
ao legislativo tenham vínculos muito fortes. Ele vai ter que trabalhar naquele espaço que é dele, né? E disputando nesse mesmo espaço com outros candidatos. Então, ele vai ter que ter uma boa argumentação, vai ter que assumir grandes compromissos, né? E esse sistema que nós temos aí é muito ruim, né? E temos muitos partidos também, né? Não, esse pluripartidarismo é danoso, sabe? Se bem que lá nos Estados Unidos tem mais de 200 partidos políticos, né? Mas de expressão mesmo só dois, né? Republicanos, democratas, né? Então, deveria ser mais ou menos assim no Brasil, 3 partidos de peso, porque esse fundo eleitoral é uma benesse para esses partidinhos que surgem aí e que é meio de vida para muitos daqueles que fundaram e ficam retendo o controle do partido para vender legenda, essas coisas, Partidos sabe? de gaveta. É isso aí, infelizmente. Então tem muita coisa para mudar, mas eu acho que uma coisa que seria boa seria implantar o voto digital misto. O sistema parlamentar, eu acho que não é da cultura brasileira, eu acho que não colaria, como não colou aqui, já tivemos, né? Não deu certo. Então, o presidencialismo é uma tradição aqui, como é lá nos Estados Unidos, e nós temos que aprimorar esse sistema de voto, né? Para vincular mais o eleitor, o que foi eleito, àquela base que é mais restrita e que ele vai estar topando toda hora, encontrando com aqueles que votaram nele, né? Tendo que dar explicações, né? Claro, Prestando claro. contas. Hoje vem aí um candidato milionário, ele faz campanha em 300, 400 municípios e depois nunca mais vota. Eu não devo nada, eu só tive 30 votos, mas na soma o cara, ele elege depois os lugares assim onde teve mais votos para dar alguma atenção. Mas tem os profissionais da política que são terríveis, eles têm dinheiro, se elege a peso de ouro e depois dão uma banana para o eleitor, né? É verdade. Bom, nosso tempo já está encerrando. Olha, o senhor viu como é rapidinho? Passa rápido. Eu tenho muita prática disso. Passa Quando a rápido. gente vê, já se foi. Mas eu gostei muito de recebê-lo aqui. Eu quero ter oportunidades de recebê-lo mais vezes para que o senhor continue compartilhando suas experiências. Eu acho que tem muita gente nova chegando na política que precisa ouvir, que precisa aprender e saber que não é só chegar e querer fazer por fazer, não. Existem pessoas que vieram antes da gente, que construíram uma história e tenho muita coisa para ensinar. Então, hoje, eu quero agradecer pela aula, Imagina. pela disposição do senhor. Quero deixar aqui uma lembrancinha para o senhor do nosso podcast, Obrigado, como obrigado. forma de agradecimento. E pedir mesmo que o senhor dê aí suas considerações finais. Aí Que bonitinho. Que suas bonito. considerações Obrigado. finais aí para quem está aí lá em casa, para que ame a nossa democracia e não desista da nossa política. Bom, uma oração que eu faço todos os dias e 2 vezes no mínimo ao dia, né? Que Deus cuide do nosso país e salve o nosso país de qualquer forma de ditadura e do comunismo, sabe? Nos salvar do comunismo, que nunca tenhamos esses regimes que o atual governo prestigia tanto aí fora, né? Então eu quero dizer da minha satisfação de ter recebido você, esposa de um querido amigo Saulo, que tem um histórico na política muito bonito, e eu sei também, né, um passarinho me contou, que você gosta de política, que possivelmente você vai estar disputando. Você é uma pré-candidata, não é candidata ainda, né? Mas eu desejo muito boa sorte na sua campanha, na sua caminhada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo no seu projeto e você é muito simpática, faz um programa agradável, deixa a gente bem à vontade e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém.
Obrigada mais uma vez e estou contando com as orações, hein? Orem por nós. Amém, amém. Você que está em casa, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, coloque lá o sinalzinho lá para você receber as nossas notificações e até o nosso próximo episódio.